Na organização econômica do Egito, a gente vai ter aí sempre a agricultura regada com base num sistema hidráulico, né? Os canais de irrigação que eram manuseados pelo rio Nilo, né? As represas de água, os duques, os canais fluviais. E a relação do cultivo, a fertilidade do solo, estava muito ligada ao trigo, principalmente, né? Que era o principal elemento de produção do Egito. Legumes, frutas, algodão, linho, lentilha, uva e também a pecuária, né, que era desenvolvida em paralelo à agricultura. Então eram os dois extremos da economia do Egito, a agricultura e a pecuária, mas a agricultura de uma forma muito mais forte, eu diria. A religião egípcia, você vê que dentro do macro de império, baixo império, alto império, o Egito designou, no processo do Império Médio, a difusão de um politeísmo para um monoteísmo. Mas essa não era a realidade dos egípcios, né? A realidade dos egípcios era constituída por vários deuses, representavam fenômenos da natureza, muito parecida com os indígenas, né? E tinham a atribuição de devoção a determinados animais, como o gato, o boi, o crocodilo, a cobra, né? Um dos principais que a gente vai ver sempre em filmes de múmia, vai estar lá o gato e a cobra, né? O gato é um elemento escolhido pelos egípcios pela função de ser astuto, esperto e a concepção de 7 vidas. Essa concepção de 7 vidas a um gato adotada, ela vem do Egito. É igualmente você pegar um gato, não façam isso, por gentileza, mas você levantar um gato e soltar ele, ele jamais vai cair deitado, ele vai cair de pé, sempre, né? A depender da altura também. Mas essa relação deles é com a relação de vida após a morte, né? A concepção de 7 vidas. Já a cobra é uma dimensão de sagaz, né? Astuta, né? Aquela relação do ataque. Entre as principais divindades, a gente pode destacar Amon-Ra, que era o sol, Osíris e sua esposa Ísis, considerada deuses agrários e da fertilidade. Então, Osíris era da agricultura e Ísis era a deusa da fertilidade. E tinha toda uma relação de uma mitologia por trás disso tudo, né? Os egípcios acreditavam que em tempos distantes, Sete havia assassinado seu irmão Osíris e espalhado as partes do seu corpo pela terra. Porém, Ísis conseguiu reunir todas as partes de Osíris e ressuscitou, invocando elementos da natureza. Simbolicamente, as cheias do rio, o retorno das águas do seu leito normal, representavam a morte e ressurreição de Osíris. Os egípcios acreditavam na vida além da morte e o que faz desenvolver socialmente os cadáveres, a controlação de grupos sociais e sacerdotais. Olha que coisa interessante para a gente entender até a mumificação, né? Na mitologia, um irmão mata o outro, né? No caso, Sete matou Osíris, e a partir daí, Ísis, por amor, retoma esse projeto, né? De buscar todas as partes do corpo de Osíris e o ressuscita. Então, as enchentes e o esvaziar do rio Nilo representa isso, né? Quando ele esvazia a morte, quando ele enche a ressurreição. E esse processo, socialmente, ele tem uma relação muito grande com os cultos aos mortos e as técnicas de mumificação a cadáveres, né? Porque eles acreditam numa vida além da morte, não é a vida após a morte, é uma vida além da morte. Sem falar na concepção de que Anubis, o deus da morte, aguarda, né? Aguarda que os egípcios que morreram em vida na simbologia de uma paz, eles possam retomar. E como é feito isso? Aquela simbologia lá da justiça, que é uma balança, que hoje se utiliza nos órgãos jurídicos hoje, atuais, ele é muito antigo, ele é pertencente ao Egito antigo. A relação de Anubis é colocar o coração e uma pena do outro lado. Se o coração pesar mais que a pena, a pessoa tem uma alma ruim. Então tem que ter uma morte eterna. E se o coração for mais leve que uma pena, a pessoa fez boas ações em vida. Então essa pessoa permanece em vida. É por isso que os faraós, eles eram enterrados com grandes riquezas. Porque acreditava-se que ele retomaria para usufruir tudo aquilo do qual ele foi enterrado. Aqui nós temos uma pintura egípcia, porque o Egito também tem essa característica de artes, né? Não é somente a ciência propriamente dita, ela tem a característica de artes também, toda uma caricatura formada, as pinturas.
toda essa relação.